Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é menor do que todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas. Mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Algo importante que a gente não pode perder de vista na liturgia é que eu não venho à missa para assistir, não. A gente precisa ter consciência de emprestar a Deus a nossa voz, o nosso ser. Por isso que a igreja não acredita que a participação em casa seja igual à participação na igreja. A igreja nunca disse isso e nem vai dizer. O que a gente está passando é um período de dificuldades e é melhor a participação em casa do que nada. Mas não podemos comparar a missa em casa com a missa na igreja. Comunhão espiritual não é comunhão na carne e no sangue de Jesus fisicamente. A gente precisa aprender essa lição, porque tem muitos católicos ensinando errado e amenizando a ausência da missa. É grave para nós não desejarmos a missa. Ah, em casa tá bom. Não se vai para o céu pela televisão, não é? É uma experiência com Jesus. Ah, mas a minha opinião é diferente. A sua opinião não vai levar você para o céu. O que leva você para o céu é a vontade de Deus. Isso é importante. Por que o padre começa dizendo isso? Porque a gente empresta o nosso ser para rezar, com a igreja, pela igreja, para o nosso bem, para o bem do mundo. E quando a gente entrega à comunidade o refrão do Salmo, a comunidade recebe esse refrão e deseja cantar. Salmo inteiro, a comunidade observando. E agora eu quero ver a comunidade rezar o Salmo, porque o Salmo é uma oração, não é? Quem não sabe rezar, então eu vou confiar a minha vida a oração de vocês agora. Como é bom agradecermos ao Senhor. Como é bom agradecermos ao Senhor. É difícil a frase? Vamos cantar. Cantar e rezar. Como é bom agradecermos ao Senhor. Agradecermos ao Senhor. Agora rezem isso, rezem cantando. Como é bom agradecermos ao Senhor. Como é bom agradecermos ao Senhor. Amém. Que assim seja, não é? Como é bonito ver a igreja rezar. Quando nós emprestamos a Deus tudo que é nosso,
Deus faz maravilhas. 11º domingo do tempo comum, e hoje Jesus descortina para nós as parábolas do reino, e faz uma comparação que nós somos capazes de entender, mas a parte diz somente aos seus como melhor fazer para viver isso. O Evangelho diz que Jesus falava em parábolas, mas depois a sós explicava aos seus. Nós somos aqueles a quem Deus comprou com seu sangue. E é a Ele, na igreja, na partilha, no magistério que nós escutamos o que Deus tem para nós. A primeira leitura do profeta Ezequiel nos aponta um Deus que realiza as suas maravilhas e coloca tudo com justiça diante do olhar do mundo. Ele tomará um galho da copa mais alta do cedro e plantará em um alto monte, e ali formará a sua copa, que dará abrigo às aves do céu. Ele abaixará a árvore alta e subirá a árvore baixa. Ou seja, a lógica de Deus está de acordo com a justiça e a verdade. E nós precisamos crer nessas promessas. Então a primeira leitura nos convida a confiar. Confiar em um Deus que realiza no mundo a obra dele, não conforme a nossa consciência ou nossa inteligência ou opinião, mas conforme sua eterna e bendita vontade. A vontade de Deus não se sujeita à nossa, como muitos querem, de forma carinhosa, com palavras polidas, transformar Deus em empregado da própria vaidade ou da reles inteligência. O evangelho que nos é apresentado hoje nos chama a atenção a 3 virtudes importantes, e que eu tenho rezado desde ontem com este ensinamento. A primeira dela é a paciência. O Senhor nos chama hoje a termos paciência. O Senhor nos chama hoje a sermos perseverantes e nos convida a confiar. O reino de Deus é como alguém que planta a semente na terra, e misteriosamente essa semente cresce, germina, aparecem as folhas, depois os frutos. Quando chega o tempo da colheita, vem alguém e mete logo a foice. Se a gente prestar atenção na parábola de hoje, o Senhor apresenta o semeador somente em 2 momentos. Ele lança a semente e ele faz a colheita, para dizer que o reino de Deus é mistério, e que nós não temos a capacidade de olhar para o mistério de Deus com igualdade. Deus é maior do que nós sempre. Ele é superior a nós. E nos convida hoje a deixarmos que as nossas mãos, a nossa vida, a nossa voz se emprestem para a salvação do mundo. Hoje nos convida a semear. E semear o quê, Padre? Semear o reino. Semear o reino não como o mundo acha que quer, mas como Deus deseja que seja. E o reino misteriosamente vai crescendo em nós. Não no nosso tempo, mas no tempo de Deus. O cristão é aquele que se deixa plasmar por esse mistério e vai permitindo que a planta da fé, que o reino vá crescendo em si e dando vistas ao mundo. Somos convidados então a sermos não somente testemunhas, mas participantes dessa verdade. Participar da beleza de Deus, participar da grandeza de Deus, que misteriosamente vai se revelando em nós e para nós. E aqui nós escutamos uma segunda comparação, a comparação com o grão de mostarda. Em outro lugar, o grão de mostarda é relacionado à fé, não é? Se tiverdes fé como um grão de mostarda. Hoje o Senhor nos apresenta o grão de mostarda como um elemento que representa o reino que vai se desenvolvendo e cresce. Mas como esse reino aparece no mundo? Através do exemplo dos cristãos. Nós somos chamados a viver as obras de caridade, na perspectiva de mostrar um Deus que nos amou primeiro, que nos fez bem primeiro, e por isso nós fazemos bem ao mundo.
Então as virtudes que somos chamados a exercitar hoje, nos lança exatamente na vida do próximo. Hoje a gente celebra Santo Antônio, e Santo Antônio era um homem que simplesmente se encantou pelo Cristo pobre. Mas não esse Cristo politizado, nojento, miserável e reclamão que muitos pregam por aí, mas um Cristo doado ao outro sem nada exigir. Um Cristo que passou no caminho de Fernando de Bulhões, e quando passou ele se apaixonou e até mudou de nome, virou Antônio. Também Cristo passa em nossa vida, irmãos e irmãs, todos os dias. Hoje Cristo passa em nossa vida nos pregando, nos dizendo a palavra, Ele é a palavra de vida. Mas não basta somente escutar e achar bonito. O que às vezes eu fico pensando é que a gente quer celebrações bonitas e etc. Mais bonito deve ser o nosso coração ao desejar Deus, ao querer estar com Ele. Somos chamados na confiança, diz São Paulo hoje na carta aos Coríntios, porque somos peregrinos nesse mundo. Nosso corpo é passageiro. Nosso reino é o reino de Deus, é o reino dos céus. Mas parece que a gente esqueceu dessa parte em que Deus diz: nosso reino não é deste mundo. Estamos tão apegados a essa realidade que fechamos os olhos muitas vezes para o que Deus quer. E aí vamos criando um reino que não é de Deus, mas é nosso, mas a gente dá o nome que quiser. O reino de Deus é Ele quem determina. O reino de Deus é formado, é recriação do mundo na redenção do Cristo crucificado. É preciso que a gente aprenda o que é ser bom com Jesus. É preciso que a gente aprenda o que é ser justo com Jesus. É preciso que a gente aprenda o que é respeito com Jesus. Mas como fazer se os nossos ouvidos estão fechados para escutar verdades que às vezes são tão amargas? Como fazer para deixar que humildemente Deus faça crescer em meu interior o mistério do reino? A cada domingo a Eucaristia vai nos moldando, vai nos ensinando, vai nos motivando a sermos aquilo que Deus quer. E hoje nós somos chamados por São Paulo a nos empenharmos para sermos agradáveis a Deus. Padre, como é que eu faço para ser agradável a Deus? Todos nós sabemos. O problema não é saber. O problema é querer. Um dia nós vamos comparecer no tribunal de Deus. E não vai adiantar a nossa opinião, os tantos livros lidos, sem nada ter aprendido. Não vai adiantar a nossa polarização ideológica. O que vai adiantar é a verdade de nossa vida. O que vai adiantar para nós é reconhecermos se verdadeiramente em nossa vida houveram sinais do reino de Deus. É reconhecer que a nossa fragilidade, que encanta Deus quando é humilde, pode transmitir ao mundo a grande mensagem: convertei-vos e crede no Evangelho. Porém, é clara a palavra hoje: nós receberemos prêmio ou castigo do que tivermos feito ao longo da nossa vida corporal. A gente se esquece disso, né? A gente se esquece que a nossa vida vai criando uma conta. Parece que a gente só vai deixar para ser bom no último momento. Só que o Senhor hoje está nos dizendo: Deus vai nos dar o prêmio ou o castigo segundo a nossa escolha. Ou seja, aqui é uma coisa simples: ir para o céu não depende mais de Deus, depende de nós. A santidade deve ser a busca de todos os dias, a obediência a Cristo, a vivência na comunidade chamada igreja, para a gente não ficar criando a nossa religião pessoal e trazendo aqui para dentro, não é?
Eu tenho lutado incessantemente contra os católicos que criam sua religião pessoal em sua cabeça e querem trazer para dentro da igreja. Não se esforçam sequer para aprender a religião da igreja. Eu acho isso, eu acho aquilo. E o que Deus acha? Você já parou para ver? E a sua relação com a palavra de Deus, qual é? É preciso que o reino de Deus floresça em nós, na simplicidade de uma semente que germina na terra. Misteriosamente, se a gente permitir, Deus vai crescendo em nosso ser e vai produzindo o fruto que Ele quer em nossa vida. Caríssimos irmãos e irmãs, nós somos chamados a experimentar essa graça no dia de hoje. Nós somos chamados a oferecer a Deus o hoje de nossa vida, não o amanhã. Depois eu vou ser melhor, depois eu vou ser fiel. Seja fiel hoje, seja melhor hoje, porque o amanhã a Deus pertence. A gente precisa aprender a oferecer o santo sacrifício quanto mais perfeito possível. Hoje a gente acolhe o apostolado da oração da paróquia, que eu nunca mais tinha visto completo, né? Louvado seja Deus. Está vendo que tem milagres cada dia? Hoje o milagre de eu ver o apostolado todo arrumado, cabelo penteado, fita nos ombros. Olha aí, que beleza. Mas é preciso que a gente apareça, para que aquilo que a gente crê e espera apareça. Não tenhamos vergonha das insígnias que nos unem a Deus. Para o membro do apostolado, a nossa fita é uma insígnia que fala ao mundo que nós pertencemos de um jeito diferente na igreja, que nós temos uma missão especial na igreja. E eu disse na sexta-feira qual é a missão do apostolado, não é? Não é fazer muita coisa não, mas rezar. Rezar pela igreja, rezar para que nós consigamos alcançar os desígnios de Deus. Estar prontamente diante do Santíssimo Sacramento. Eu fico preocupado, porque como eu gostaria de passar aqui às vezes despercebidamente e ver um membro do apostolado oferecendo o seu momento de adoração ao Senhor, porque é um dos compromissos do membro do apostolado, adorar Jesus na Eucaristia, não é? Passar na igreja e dizer: Senhor, eu vim aqui cumprir a minha obrigação, porque eu escolhi te adorar. Precisa que a gente se dê conta que não há desculpas quando nós podemos fazer e não fazemos. O reino de Deus é justamente esse detalhe que vai mostrando ao mundo na simplicidade que Deus é tudo para nós, que Deus é tudo em nós. E aí nós poderemos estender a mão ao necessitado, sem esse jogo bobo, tolo, de troca de favores. Mas precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Tem muito fiel católico que reclama de tantas coisas na igreja que ele mesmo não faz. Tem que ajudar o pobre. Aí eu pergunto: quantos pobres ajudou hoje? Nenhum. Então, pelo amor de Deus, a gente precisa olhar a justiça como um dom e nos lembrarmos que Deus sempre nos vê. Nós podemos nos esconder de todo mundo, inclusive do padre, né? Mas de Deus nós não podemos. Caríssimos filhos, caríssimas filhas, acordava pela manhã e agora mais cedo na primeira missa. Hoje nós tivemos missa às 5h30 da manhã, viu? Para os corajosos. Para não ficar essa briga na porta da igreja, não é? De não colocar o nome na lista e achar que tem direito de entrar. Infelizmente, não tem. E eu pensava ali, rezando diante de nosso Senhor: eu não quero uma igreja cheia de gente. Não quero. Eu quero uma igreja cheia de fiéis. Isso sim. Igreja cheia de gente, pode ser que só tenha gente. Mas igrejas cheias de fiéis, tem Deus, tem fé. Eu não quero uma paróquia lotada de gente, mas eu quero uma paróquia lotada de fiéis. Porque essa fidelidade não é ao padre, é a Jesus. E se formos fiéis, Deus será muito mais para conosco. Aprendamos hoje as lições do reino e deixemos que a grandeza de Deus vá crescendo em nós no labutar da vida.
O Evangelho diz que o agricultor, aquele que lança a semente, espera dia e noite e misteriosamente a planta se desenvolve. É no labutar da vida normal, cotidiana, que nós podemos permitir que apareça Deus em nossa vida. E aparece não somente para o nosso bem, mas para o bem do próximo. Quem é de Deus faz caridade. Quem é de Deus perdoa. Quem é de Deus é obediente àquilo que a igreja orienta a fazer. Quem é de Deus confia, espera, tem paciência. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.